E hoje eu trago para vocês uma dica cultural que é o filme Pais e Filhos. Falamos muito sobre pais e filhos, né? Feridas infantis, dificuldade nas relações, e hoje eu vou trazer um filme que vem elucidar um pouco mais tudo que nós falamos durante esse mês. Vou dar um spoiler do filme, que é a história de um escritor que num acidente de carro, ele, a esposa e a filha, ele perde a esposa e fica com a filha. Tá? Existe uma dificuldade entre o casal em que ele já havia traído a mulher, que já trazia traumas relacionados à sua família, né? Traumas com traição, e ela cobrava isso muito dele e ele tinha bebido nesse acidente e acaba ocorrendo a morte da mulher. Então isso trouxe muita culpa e trouxe um sintoma que é um surto psicótico que esse homem tem, e ele é obrigado, por causa de espasmos, convulsões que tem, a ser internado e fica 7 meses fora numa clínica. Ele é obrigado a deixar essa filha que ele amava profundamente com a cunhada, que era a irmã da mãe, e o marido, que era uma família assim que tinha muitas posses, e a menina ficou lá, né? Essa filha fica com os tios e o pai luta até o fim, depois que ele sai da clínica, para pegar a guarda dessa criança, e os tios queriam adotar essa menina. Então daí aí já começa uma luta muito grande, porque eles queriam adotar. Ele acaba conseguindo ficar com essa menina. E esse filme ele é todo passado em flashback, né? Ao mesmo tempo que acontece a história em si, que é da morte da mãe da menina e dos tios, começa a passar depois a menina mais velha, e os flashbacks trazendo os traumas ligados ao comportamento, que ela começa a ter um comportamento muito destrutivo. Ela não confia nos homens, ela bebe, ela tem uma compulsão sexual e não se liga afetivamente a ninguém. Tá? E o filme ele vai trazendo um alinhavo entre as situações do passado e o que a menina ia vivendo. Então, o filme vai decorrendo e este pai acaba falecendo e essa menina acaba realmente sendo criada pela tia, que se separa daquele tio que também queria adotar. Ela estuda, se forma, vira psicóloga, e numa hora do filme ela vai tratar de uma criança que tinha sido abusada e que não falava, e no qual aquilo virou o grande desafio dela na vida, conseguir fazer aquela criança transpor aquele trauma. E aquela história com aquela criança vai abrindo todas as memórias dela. Nesse meio tempo ela conhece um rapaz e ela começa a se vincular de verdade por esse rapaz. E isso também vai obrigá-la a olhar as feridas dela. Então, ela amava esse pai profundamente, só que ela estava em lealdade com a mãe, que achava que os homens não podiam ser confiáveis, porque a mãe já trazia a história desde a família, né? Se sentiu abandonada pela mãe e pelo pai. Então, ela tinha muita dificuldade de olhar o amor e acreditar que aquilo pudesse ser saudável e crescer. Né? Trazia ao mesmo tempo a ferida dessa tia, que também tinha sido traída pelo marido e também tinha trauma com o pai. Então, aquilo foi acumulando no corpo dela, a traumatizou, que fez ela ter esse comportamento muito destrutivo, né? Mas que justamente foi o sintoma que obrigou ela a olhar para o que realmente estava acontecendo. Ela tinha raiva da mãe porque ela sentia que a mãe, inconscientemente, claro, a abandonou. Também tinha raiva do pai porque o pai também abandonou. Então, como é que ela podia confiar numa pessoa? Então, a ferida estava realmente ali, era uma coisa extremamente importante. Mas no que ela foi cuidando dessa criança que não falava, ela teve realmente a oportunidade de olhar para a própria ferida, porque a criança foi se vinculando nela, até queriam tirar aquele caso dela,
e essa criança conseguiu transpor a própria dor e isso ajudou a curar. Então, eu gosto de trazer esses detalhes porque nada na vida vem por acaso, as situações aparecem para que a gente possa olhar e é a oportunidade da gente crescer e transformar, né? E curar muitos traumas se a gente tiver olho para isso, né? Então, e coragem, porque precisa coragem para isso. Então, com todas essas dores que não foram poucas, essa menina transferiu a culpa, a dor e a raiva para si mesma. Então, ela passou a ter um comportamento extremamente autodestrutivo. Ela só se deu conta por meio dessa situação e pelo amor que ela sentiu por essa criança. Quando ela sentiu amor por essa criança, ela estava, na verdade, transferindo para essa menina a própria criança dela. Daí, ela conseguiu limpar toda essa dor, né? E amar, tomar o pai do jeito que pôde ser, porque ela amava profundamente esse pai. E esse pai também a amava, mas é quase como se ela não tivesse permissão de chegar ali. Depois que ela curou a ferida, ela começou a lembrar as coisas boas também do pai, tudo que foi bacana. E daí ela foi se curando, podendo voltar a fluir com a vida, né? É um filme muito bonito e que ele traz muito claramente o quanto os traumas e as feridas podem travar ou bloquear a vida da pessoa e trazer comportamentos extremamente autodestrutivos, né? No caso dela, ela transferiu a raiva para si mesma. Muitas vezes tem outros que transferem a raiva para fora. Então, os homens não eram confiáveis, assim, então qual o jeito dela lidar com o masculino era através da sexualidade e do prazer. Então, a mente nossa, ela vai, né? Ela não é linear, né? Ela vai andando para tudo quanto é lugar até que é como um quebra-cabeça, tudo pode ser reordenado e aquele quebra-cabeça montado de novo para que as coisas possam andar de uma forma mais saudável. Através daquelas relações sexuais na compulsão sexual da menina, na verdade, ela olhava para a morte. Então, ela fazia aquilo de um jeito tão destrutivo que ela olhava para a morte. O que significa olhar para a morte? O pai e a mãe morreram. Então, é como se inconscientemente ela não pudesse olhar para a vida porque ela quisesse, por lealdade, estar junto com esses pais também, né? Isso acontece muito nas constelações e no olhar sistêmico. Quem sabe eu não morro com eles, né? Eu vou junto com vocês. A traição, que é uma coisa que destruiu a família dela e também tinha destruído que ela soube a vida da tia, e, enfim, trouxe para ela a crença: os homens não são confiáveis, então ela não podia se vincular a ninguém. Então, trazendo para vocês um pouco do que significa a forma inconsciente, como é que ela age sobre nós, né? A gente atrai situações ou procura situações que confirmem aquilo que está no nosso inconsciente, até, pum, que a gente tem um insight, uma percepção, uma luz, e daí quando eu descubro isso, eu posso realmente me curar, né? Tirando toda a dor do que aquilo me ocasionou e podendo caminhar para frente para outras situações que nos façam evoluir. Essa filha ficou com o amor interrompido, como a gente chama, né? Ela perdeu a mãe muito cedo, depois perdeu o pai jovem. Então, ali o amor não pôde acontecer, tá? Então, inconscientemente, ela foi provocando situações até ela chegar no lugar que ela pudesse resgatar esse amor de novo do pai e da mãe. Daí ela pôde ficar em paz. Então, a forma dela se sentir pertencendo ao sistema era querendo morrer e trazendo para si a dor que era deles. Vai ficar bem claro para vocês assistindo o filme como é que sistemicamente a gente vai trazendo o inconsciente, a memória familiar. Tá? Eu espero que vocês gostem. É um filme que tem muitos detalhes que você pode estar olhando com um olhar sistêmico, ampliando a sua consciência.